casa caiu para Luiz Inácio Lula da Silva. Caiu mais uma vez. Um novo esquema extremamente controverso e suspeito veio à tona. Eu vou explicar todos os detalhes, inclusive os ocultos, para você nesse vídeo, e eu ainda tenho um segredo para contar para você no final. Mas antes disso eu preciso mostrar uma conspiração que está sendo feita dentro da Globo News de forma descarada. Que os jornalistas e comentaristas militantes da Globo News são completamente contra Elon Musk, todos nós já sabíamos. Só que agora eles elevaram isso a um próximo nível. Acusações absurdas e completamente sem provas estão sendo feitas em seus programas sem o menor pudor e sem o mínimo de compromisso com a verdade para com seus telespectadores. Veja só, nesta segunda-feira estava sendo discutido o assunto da decisão de Elon Musk de fechar o escritório do X, o antigo Twitter, no Brasil. Durante a tarde, no Estúdio I, programa que é comandado por Andréa Sadi, as acusações começaram dessa forma. Tudo leva a crer, a gente tem que ter esse cuidado, que ele quis transformar a rede X, numa plataforma luxuosa de expressão das próprias ideias, visões políticas, apoiando quem ele acha que deve. Semana passada ele fez uma entrevista na rede dele com o Trump. Esse argumento de que a rede social X seria uma forma de Elon Musk manipular ideias e pensamentos políticos é refutada pela própria presença da Globo News e de seus jornalistas e comentaristas militantes nessa rede social. A militância de esquerda tem total liberdade de expressar e de propagar suas ideias dentro do X, inclusive essas próprias acusações infundadas. Foi do próprio perfil da Globo News no X que eu retirei esse vídeo, só que as acusações ainda vão além. E, de alguma forma, dentro de uma visão dele, do que é o certo e do que é o errado, começar literalmente a meter o bedelho onde não é chamado e desafiar os poderosos, as pessoas de outros países que estão lá representando valores ou princípios com os quais eles não concordam. Então, para mim, Elon Musk é isso. Por que será que os confrontos de Elon Musk com os poderosos, em especial aqui no Brasil, incomodam tanto essas pessoas? Porque ele, diferentemente dos cidadãos brasileiros, tem acesso às arbitrariedades exercidas contra a sua empresa e tem poder suficiente para peitar essas decisões? Por que é tão importante para esses jornalistas que a submissão às decisões daqueles que estão hoje no poder seja inquestionável no Brasil? Bom, as acusações não pararam por aí. Na verdade, elas ficaram ainda piores no início da noite com os comentários de Daniela Lima. O que isso vai gerar? Bom, eu vou lá e xingo o Gabeira. O Gabeira vê aquilo, ganha um processo sobre injúria e o juiz fala: remove porque você está acusando ele de algo que ele não fez, muitas vezes um crime, e isso não pode continuar na internet. Aí sabe o que ele vai ter que fazer? Mandar uma carta lá para os Estados Unidos, que vai demorar 3 anos para chegar e ninguém pode nunca responder. Isso é ilegal. Que mentira descarada. Com o celular na mão, ela tem a coragem de dizer que hoje uma decisão pedindo a remoção de uma publicação em uma rede social precisa ser enviada por carta e que isso demoraria 3 anos para chegar. Mesmo que fosse por carta e mesmo que ela fosse por pombo correio, não demoraria 3 anos para chegar aos Estados Unidos. Mas Daniela Lima não se deu por satisfeita apenas com a mentira. Ela precisou criar ainda uma teoria da conspiração. Ele está testando a lei brasileira, como já fez em outros lugares. Por quê? Para o TSE e para o STF não há um jogo de menininho mimado. O que há é uma tentativa deliberada de se criar um ambiente de influência nas eleições brasileiras, já em 2024. Ah, Daniela, isso é teoria da conspiração. Pesquise sobre o papel de redes sociais no Brexit. Ela acabou de usar um exemplo hipotético de injúria para disseminar uma mentira e usou essa mentira como base para praticar injúria, ou até mesmo uma calúnia contra Elon Musk ao acusá-lo de intencionalmente manipular eleições no Brasil. Eleições municipais, por sinal. Afinal de contas, os prefeitos dos municípios brasileiros serão determinantes para o sucesso ou fracasso dos negócios de Elon Musk. E sabe o que é ainda pior? Daniela Lima dá a entender que essa visão vem dos bastidores do STF e do TSE. Ou seja, aparentemente é de lá que essa teoria conspiratória está vindo. Ironicamente, já foram
expostos inúmeros casos de conspirações feitas por militância de esquerda, como os recentes casos revelados de cancelamentos coordenados pela agência Mind, os cancelamentos e ataques coordenados pelo gabinete do ódio dentro do próprio governo Lula e até mesmo o próprio Foro de São Paulo, que trabalha dessa forma na América Latina há décadas. Mesmo assim, eles continuam tentando atribuir uma suposta conspiração às lideranças de direita no mundo. O golpe está aí, cai quem quer. Agora, como eu prometi lá no início, eu vou explicar o novo esquema de Lula e vou mostrar os detalhes ocultos por trás dele. Mais uma vez, a casa caiu para Lula. Mais uma vez, um esquema controverso e suspeito é revelado ao público. Desde que assumiu a presidência no seu atual mandato, Lula destinou quase R$1,5 bilhão para apenas 6 prefeituras de aliados políticos. Em um vídeo publicado pelo UOL sobre esse caso, foram mostradas quem são as 6 pessoas privilegiadas por Lula. Os integrantes desse grupo são Edinho Silva, prefeito de Araraquara, do PT, José de Felipe Júnior, prefeito de Diadema, também do PT, Marcelo Oliveira, prefeito de Mauá, também do PT, Cafu César, do PSB, ex-secretário de Hortolândia e candidato a vice-prefeito, Magdala Furtado, do PV, prefeita de Cabo Frio, e Vaguinho, do Republicanos, prefeito de Belford Roxo. Essas 6 cidades estão entre as mais beneficiadas por programas prioritários dos Ministérios da Saúde, da Cidade, da Educação, do Trabalho e da Assistência Social. Essas pastas são comandadas, respectivamente, por Nízia Trindade, Jader Filho, Camilo Santana, Luiz Marinho e Wellington Dias. Vale ressaltar aqui que as verbas em questão são dos ministérios e não emendas parlamentares, então são recursos do próprio governo federal. O chefe do gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, se reuniu desde o início do governo 33 vezes com prefeitos e secretários municipais no Palácio do Planalto. Dessas 33 reuniões, 22 foram com integrantes desse grupo de 6 prefeituras. O presidente Lula, em pessoa, se encontrou 17 vezes com prefeitos no seu gabinete. Dessas 17, 12 foram com integrantes desse grupo. Segundo a apuração do UOL, grande parte desses repasses foram feitos sem aval técnico, deixando até o espaço da análise de conclusão em branco em valores maiores do que o solicitado pelos municípios, sem justificativa para isso, com pedidos de prioridade escritos à mão e também sem justificativa e com notas técnicas sem detalhamento. O vídeo publicado pelo UOL mostra casos de cidades específicas. Araraquara recebeu R$94 milhões do Ministério da Saúde entre outubro de 2023 e maio de 2024. A pasta questionou sobre a ausência de pedido formal e estudos relativos à parte desse valor, R$59 milhões. Nada foi feito, mas mesmo assim o dinheiro foi liberado. A matéria não fala sobre isso, mas o município de Araraquara foi justamente o que Lula resolveu visitar coincidentemente no dia 8 de janeiro de 2023, no horário em que aconteceu a invasão em Brasília. A decisão foi tomada no dia anterior, sábado, e o motivo da visita foi para que Lula verificasse, ao lado do prefeito petista Edinho Silva, os estragos causados pela chuva acontecida no final do mês de dezembro. Outro exemplo citado na matéria é o de Diadema. Em um pedido feito por Diadema, uma solicitação de prioridade foi escrita à caneta, sem explicações para essa ordem. No mesmo pedido, a cidade solicitou R$70 milhões e recebeu 5 milhões a mais sem justificativa. E tem mais um caso curioso aqui que não foi mencionado na matéria, mas que diz respeito a uma dessas prefeituras. O filho da ministra Nízia Trindade foi nomeado secretário da Cultura do município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Na época, inclusive, isso gerou repercussão na imprensa por conta dos repasses de dinheiro feitos pela pasta de Nízia a esse município, mas os envolvidos no caso negaram qualquer relação entre os fatos. Bom, em relação a toda essa história, o UOL disse ter procurado todos os envolvidos. O Palácio do Planalto disse basicamente que Lula recebe várias lideranças no seu gabinete e que os recursos liberados pelos ministérios são todos documentados. Sobre o chefe de gabinete de Lula, o Marcola, a assessoria disse que faz parte da rotina dele receber autoridades. Os prefeitos envolvidos não deram resposta e os ministérios alegaram que não houve irregularidade nos repasses. Só que tem mais um detalhe oculto nessa história que, ao meu ver, é o mais grave e mais importante a respeito do governo Lula até aqui. Os fatos revelados por essa matéria mostram que o governo Lula repassou valores acima dos solicitados e
para os municípios e abrindo mão de várias das burocracias impostas pela lei. Em contrapartida, diante da tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul neste ano, a principal desculpa dada pelo governo Lula para as inúmeras reclamações de prefeitos gaúchos de demora para a destinação dos recursos foi justamente a necessidade de cumprir todas essas burocracias determinadas por lei, mesmo em situações urgentes, como era o caso. Lula, inclusive, em um evento no Rio Grande do Sul, na sexta-feira passada, levantou mais uma vez esse assunto. Porque é importante que os companheiros prefeitos saibam que para o governo federal passar dinheiro na saúde, na educação, no transporte, é preciso que haja o cadastramento das pessoas. Para a gente fazer casa, é preciso saber se a pessoa realmente perdeu a sua casa. É preciso ter nome e endereço. Não dá para a gente chutar, porque se a gente chutar, a gente toma um processo pelas costas e a gente depois tem que pagar um preço muito alto e ainda ser chamado de corrupto. Pois é, veja como funciona o governo Lula. Para os municípios governados por aliados, recursos são destinados além do solicitado e driblando burocracias. Agora, para o Rio Grande do Sul, estado que sofreu com a maior tragédia climática da história desse país, onde grande parte da população perdeu tudo, o governo Lula fez questão de cumprir cada vírgula das burocracias impostas pela lei. E mesmo assim, como eu mostrei no vídeo de ontem, Paulo Pimenta teve a imensurável indecência de dizer isso aqui para o povo gaúcho. Hoje é um dia da gente celebrar e agradecer. Agradecer porque tem um ditado popular que fala que a gente conhece os amigos na hora da dificuldade. E o povo gaúcho descobriu que precisa conhecer os amigos na hora da enchente. E foi a mão do presidente Lula que esteve estendida desde o primeiro momento. E aí? Qual é a sua opinião? Me conta aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.